Está com a gente agora aqui, em áudio e vídeo, o secretário municipal de habitação aqui de São Paulo, secretário João Farias. Aqui é um cumprimento e agradeço muito, secretário, pela sua presença aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, tudo bem, Agostinho? Tudo bem, espero que esteja bem também com o senhor. O assunto é que não é muito animador, porque os dados das subhabitações, das pessoas morando na rua de São Paulo, morando em áreas de risco, esses números são preocupantes mesmo, né? Eu até comentei no começo aqui do programa, números oficiais, né? Números oficiais, a gente tem aqui a Defesa Civil, por exemplo, diz que aumentou em 20% o número de moradores em áreas de risco nos últimos 10 anos aqui em São Paulo. Então, por esse número, os números oficiais sempre carecem, né, de uma precisão, enfim, ainda mais em relação a essa questão dos moradores de rua, moradores em áreas de risco. Mas só para citar o número oficial, que é o que nós temos, a Defesa Civil diz que hoje nós temos aqui em São Paulo 173.292 moradores em áreas de risco, 173.292. Em favelas, houve um aumento também de 2021 para 2022. Hoje nós temos algo em torno de 397.054 casas em favelas. São barracos ou casas de alvenaria, mas em áreas que não são próprias, não são adequadas em muitos casos para habitação. E o número mais assustador, né, secretário? Moradores de rua. Um crescimento enorme nos últimos anos, se fala em algo em torno de quase 32 mil moradores em situação de rua aqui em São Paulo. Como é que lógico, isso tudo não tem a ver com essa administração, né? Vamos deixar bem claro, mas essa administração pega essa situação pós-pandemia. Como é que se tenta equacionar tudo isso, hein, secretário? Agostinho, de fato, os números que você apresenta são números que preocupam, mas eles também é o retrato real da desigualdade do Brasil, né? E do crescimento desigual que o nosso país teve, e, consequentemente, a desigualdade numa cidade do tamanho de São Paulo, ela acaba ficando mais exposta. O prefeito Ricardo Nunes vem trabalhando muito para tentar mudar um pouco dessa realidade. Só para você ter ideia, a meta da Secretaria da Habitação até o final do mandato do prefeito é entregar 49 mil unidades habitacionais na cidade de São Paulo. É o maior número de entrega já feito na história da cidade. Nós, inclusive, estamos com um edital na rua para aquisição de 45 mil unidades habitacionais do mercado privado para poder zerar o auxílio aluguel da prefeitura, que hoje nós temos aproximadamente 21 mil pessoas no auxílio aluguel, algumas, inclusive, desde o ano de 2010, ou seja, há 22 anos, aguardando uma unidade habitacional, né, morando possivelmente em situação precária, porque o auxílio aluguel que a prefeitura paga, a gente reconhece que é um valor baixo para a realidade hoje das famílias, mas o nosso trabalho aqui é para diminuir de forma efetiva as pessoas no auxílio aluguel. Nós vamos entregar até o final de 2024 49 mil unidades e vai ser a maior entrega da história de São Paulo através do programa Pode Entrar, que é um programa que foi criado ainda na gestão do prefeito Bruno Covas e transformado em lei pelo prefeito Ricardo Nunes. Vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema, né? Os números que você apresenta, inclusive, demonstram de que, apesar de ser a maior entrega da história de São Paulo, ainda está longe de você resolver o problema que você tem em São Paulo. Nós temos um problema, Agostinho, que infelizmente não dá para lutar contra ele. A entrega de habitação ela é demorada, porque uma obra de unidades habitacionais hoje em São Paulo ela leva pelo menos 2 anos. Então você não consegue resolver esse problema de forma imediata e visível aos olhos da população. De fato, a pandemia, né, escancarou uma realidade cruel na cidade de São Paulo, mas nós estamos trabalhando. O prefeito está trabalhando bastante, criamos um programa Reencontro para buscar atender os moradores de rua. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que a gente vai ter até o final de 2024 uma melhora significativa na cidade de São Paulo. Aliás, são vários assuntos, né? O tempo sempre é curto, mas o senhor citou os moradores de rua, né? Aliás, eu citei aqui, porque isso é um dos pontos importantes. Essa proposta, secretário, de criar um auxílio financeiro para quem adotar um morador de rua, né? A proposta está sendo ainda arredondada, arrematada, mas a ideia básica é essa: eu vou receber um valor que não está definido ainda, até onde eu sei, se eu adotar, colocar dentro da minha casa, mais ou menos isso, um morador de rua. É isso mesmo? Eu estou achando
estranho isso, sinceramente. Acho um risco para a pessoa que recepciona esse morador de rua. Acho que pode ser um risco para o morador. Ele pode ser submetido, sei lá, até a trabalho escravo, sabe Deus, né? Não sei. E acho que cria uma relação tão estranha você pagar para que a pessoa ajude o morador. Inclusive, se imagina que até familiares desse morador de rua possa receber um valor da prefeitura para acolher esse morador. O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? É essa a ideia mesmo, secretário? Agostinho, eu não acompanhei com profundidade esse debate, porque quem trata desse assunto é a Secretaria da Assistência Social, mas eu participei de alguns diálogos com o prefeito sobre o assunto. Veja, o objetivo principal dessa medida é buscar atender o morador de rua e reaproximá-lo da sua família, né? A ideia principal não é que pessoas adotem um estranho para levar para sua casa. A ideia é que os familiares dos moradores de rua possam, eventualmente, acolher novamente na sua casa essa pessoa que está em estado de rua, e é claro que vai ser feito todo um processo de análise dos motivos que essa pessoa deixou a sua residência, e a ajuda financeira é porque, possivelmente, boa parte dos moradores de rua são de núcleos familiares que vivem em situação de dificuldade, né? Então, a ideia é você criar um instrumento em que você possa estimular a família daquele morador de rua, poder eventualmente recepcioná-lo novamente na sua residência, reenquadrá-lo na sua família. E a prefeitura, além de poder dar uma contribuição financeira, vai também fazer o acompanhamento da assistência social, da Secretaria de Saúde, para garantir, né, que esse retorno do morador de rua à sua família seja feito da melhor forma possível e que ele possa voltar e efetivamente se integrar na cidade e na sociedade. O prefeito ainda está discutindo a regulamentação, mas eu acho que é mais uma ideia, né, mais uma ação importante. Eu acho que a gente pode errar na ação, a gente não pode errar na omissão, né? Então, todo esforço que for feito para a gente diminuir o sofrimento dessas pessoas que vivem na rua, eles são válidos. Esse é um deles. E a prefeitura vai buscar trabalhar da melhor maneira possível para que isso tenha um resultado positivo. Não, acho que toda tentativa é válida. Não sei se isso há precedente em algum lugar do mundo, né? Não sei, realmente eu vejo com estranheza, mas o senhor já falou que não é propriamente para que uma pessoa estranha adote um morador e sim um familiar. Acho que cria uma relação estranha também, né? Um familiar recebendo uma grana para atender a um familiar dele, né? Acho que cria me causa um certo estranhamento isso, mas vamos aguardar a regulamentação, mas lógico que isso vai acarretar um gasto maior da prefeitura, né? Esse dinheiro vai sair de algum lugar. E aí a prefeitura, pelo que me parece, diz que não tem como, por exemplo, aumentar o auxílio aluguel, né? Que é de R$400, já faz muito tempo que é R$400, que não dá para coisa nenhuma. Eu não sei se a prefeitura consegue arrumar um teto decente por R$400. Eu acho difícil. E parece que a prefeitura já bateu o martelo que não vai ter aumento, né, secretário? Então, Agostinho, primeiro assim, o instrumento do auxílio aluguel, ele não é para a pessoa pagar o aluguel na sua totalidade, né? Ele é um auxílio para o pagamento. Então, o complemento que a prefeitura dá para as famílias que foram removidas de áreas de risco e estão aguardando um atendimento habitacional, poder pagar o seu aluguel. Eu já disse logo no começo, a gente reconhece que o valor é baixo, mas veja, a política nossa aqui não é aumentar o auxílio aluguel, é acabar com o auxílio aluguel. De que forma? Dando unidade habitacional para essas pessoas que recebem o auxílio aluguel hoje. Nós gastamos, em média, por ano, 130 milhões de reais de auxílio aluguel, que é um dinheiro que vai embora, que não tem retorno, né? É aquele dinheiro que a gente diz que é perdido. Quem vive de aluguel sabe o que é isso. Eu pago aluguel, né? Então é um dinheiro que eu pago e que eu não vou ter retorno dele. Então, é verdade que o auxílio aluguel, hoje é um auxílio aluguel baixo, mas é verdade também que nós estamos com uma política extremamente agressiva de aumentar o número de unidades habitacionais na cidade. Por exemplo, com a aquisição das 45 mil casas que nós estamos fazendo, que está em processo de contratação, nós vamos zerar o auxílio aluguel da prefeitura. Não vai ter mais ninguém no auxílio aluguel, porque essas famílias que estão no auxílio aluguel vão receber a sua unidade habitacional, né? Então, o nosso grande esforço aqui é fazer com que o dinheiro da habitação sirva para o destino final dele. Qual que é o destino final? É da habitação. Então, se eu gasto 130 milhões por ano com o auxílio aluguel, esses 130 milhões poderia estar produzindo unidade habitacional, e não está, né? Então, a lógica nossa hoje
é de fazer com que a gente acelere as entregas habitacionais para diminuir substancialmente o auxílio aluguel e, se nós tivermos êxito na compra das 45 mil, literalmente acabar com o auxílio aluguel, porque as pessoas não vão precisar estar recebendo, porque elas receberam a sua unidade habitacional. É essa a lógica que o prefeito Ricardo Nunes e eu entendemos ser a mais correta. Evidente que se a gente não tiver alcançado esse montante de unidades que nós pretendemos, a gente pode efetivamente reavaliar essa decisão e é impossível, quem sabe, até fazer um reajuste no valor do auxílio. Mas a prioridade hoje é acabar com o auxílio aluguel produzindo unidade habitacional. Não, o conceito é ótimo, me parece que é indiscutível. O problema é esse processo, né? Até que se consiga criar casas de verdade para essa gente toda. Até porque, pelos números que eu tenho, o auxílio aluguel já está caindo mesmo, né? A prefeitura está pagando menos auxílio aluguel. Né? Então, quer dizer, a gente está numa fase, se os dados que eu tenho estão corretos, que é o seguinte: a prefeitura está diminuindo o auxílio aluguel, a quantidade de auxílio aluguel fornecido, numa etapa em que não há casas para todo mundo ainda, secretário. Não, perfeito, mas não é que está diminuindo o auxílio aluguel. Não caiu 43%, secretário? Não, então, mas diminuiu as pessoas em auxílio aluguel. Por que diminuiu? Primeiro, porque as pessoas foram para uma unidade habitacional. Quando a gente entrega uma unidade habitacional, para você ter uma ideia, só no ano de 2021 e 2022 nós já entregamos quase 5 mil unidades habitacionais. A maioria absoluta dessas unidades são para famílias que estavam no auxílio aluguel. Quando ela recebe a unidade, ela deixa de estar no auxílio aluguel. Então a diminuição do auxílio aluguel, ela se deu primeiro por este motivo. E um segundo motivo foi uma atualização cadastral que nós fizemos, né, e nós descobrimos nessa atualização cadastral que tinha mais de 4 mil pessoas recebendo auxílio aluguel e que não vivem em São Paulo. Que estavam no Nordeste, que estavam no Norte, né, que estavam em cidades do interior de São Paulo. E o auxílio aluguel é para ajudar a família a pagar o auxílio aluguel aqui na cidade de São Paulo. Não é para ajudar ela a pagar o aluguel dela lá na Bahia, lá no Recife, lá em Presidente Prudente. Então essa diminuição se deu por esses dois motivos. O primeiro positivo, que é o aumento da entrega das unidades habitacionais e a saída das famílias no auxílio aluguel indo para uma unidade habitacional, e o segundo, uma importante ação, né, que foi regularizar o pagamento, fazer com que receba o auxílio aluguel de fato quem está dentro das regras legais para poder receber. É isso. Secretário, a informação que eu tenho, inclusive não é minha essa informação, é de um estudo da FAO, da Faculdade de Urbanismo da USP, é que em muitos casos, eu não sei se o número é grande de casos, se são casos, digamos, isolados, enfim, mas que há casos de famílias que foram removidas por uma área de risco ou porque a prefeitura vai realizar alguma obra em alguma região, isso é possível, né? Então a pessoa é removida e ela recebe esse auxílio aluguel, esse auxílio moradia. Só que esse auxílio, salvo engano, ele só pode ser pago no máximo por 2 anos, é um ano renovável por mais um ano. E a informação é de que em muitos casos, em vários casos, essa família, ao final de 2 anos, ela fica sem o auxílio aluguel e não tem para onde ir. E aí o caminho de muitas famílias é a rua. A pessoa sai da área dela que ela estava, ok, que talvez fosse uma área de risco, então ninguém tem que viver em área de risco mesmo. Então a prefeitura retira essa pessoa, dá um auxílio aluguel, só que esse auxílio vale só por 2 anos, por força da lei, e depois de 2 anos, não tendo uma casa, ela vai inevitavelmente para um lugar pior do que ela estava no início dessa história toda. E eu não quero fazer debate aqui, secretário, mas como eu não domino esse assunto, eu vou convidar a arquiteta Isadora Guerreiro, que é pesquisadora da Faculdade de Urbanismo da USP, da Labcidade, que está com a gente aqui. Eu não quero criar debate, até porque não foi essa a proposta. Mas acho que é importante a gente colocar uma outra palavra. Mas pode falar, secretário. Não tem nenhum problema, inclusive, de fazer debate não, Agostinho. Agora, essa informação é uma informação equivocada. Passaram uma informação de que não é a realidade. Você tem 2 requisitos para receber o auxílio aluguel em São Paulo, tá? O primeiro requisito é o que a gente chama de auxílio aluguel definitivo, é aquele que a pessoa fica no auxílio aluguel até receber uma unidade habitacional. E quem é que tem esse direito? As pessoas que moram em áreas consolidadas na cidade, públicas, que receberão uma intervenção da prefeitura, por exemplo, de urbanização. E que, para fazer urbanização, é necessária a remoção dessas famílias. Essas famílias vão para o auxílio aluguel definitivo e aguardam o auxílio aluguel até receber uma unidade habitacional. Quem é que recebe 12 mais 12? Pessoas que são
vítimas, por exemplo, de um desastre, como, por exemplo, as famílias que moravam debaixo do viaduto Jaguaré, ali que pegou fogo em 2019, você deve se recordar. Aquelas famílias não têm direito ao auxílio aluguel definitivo, porque elas estavam numa área que não é considerada área de intervenção da prefeitura para melhoramento. Ela teria que estar na fila da Coab para poder um dia ser selecionada para a unidade habitacional e recebeu por um período de 12 meses, podendo ser renovado por mais 12, o auxílio aluguel, né? Então, são instrumentos diferentes. Então, o instrumento fundamental nas remoções é o auxílio aluguel definitivo. O 12 mais 12 são caráteres excepcionais. É, por exemplo, uma desapropriação que é feita numa área particular e o juiz determina que a prefeitura pague o auxílio aluguel. Ele vai para o 12 mais 12, é isso. A dúvida é que há informação, eu vou perguntar para a doutora Isadora Guerreiro se é isso mesmo, ela é arquiteta e pesquisadora da Faculdade de Urbanismo da USP. Há casos em que parece que se constatou que pessoas que estavam morando em locais que seriam desapropriados para uma obra pública foram, na verdade, retiradas do local como se estivessem em área de risco. Não sei se por equívoco, sei lá por que motivo, e aí nesse caso, a área de risco é o que o secretário falou, é 1 ano mais 1 ano. Mas a doutora Isadora está com a gente, vai falar sobre isso também. É um prazer tê-la aqui conosco, muito bom dia. Bom dia, Agostinho, bom dia, secretário João Farias, é um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã. Queria que a senhora falasse, então, a gente não tem muito tempo, mas é importante saber, tem havido mesmo isso, pessoas que são retiradas da sua área, do seu local de trabalho, como se estivessem numa área de risco, são desapropriadas, desalojadas, na verdade, para obras públicas, e aí padecem desse problema de ter só o auxílio aluguel por 2 anos, depois sem auxílio, sem casa, sem nada, vão para a rua. Isso tem sido constatado pela senhora, pelos seus pesquisadores? Então, Agostinho, acho primeiramente falar que o que o secretário colocou aqui está totalmente correto, né? Então, o auxílio aluguel ele é dado até a moradia definitiva no caso de obras públicas, né? De remoção para obras públicas e só em caráter excepcional, quando a remoção é por área de risco, é que ele é temporário, né? Ele é por 1 ano mais 1 ano. Então, nesse aspecto, o secretário está totalmente correto. O que tem acontecido, na verdade, que saiu no G1, né, essa reportagem com dados nossos, que eu queria esclarecer, inclusive, foi um caso, e que, na verdade, um caso bastante grande, que foi o Córrego do Bispo, né, em 2019, que foram 1.700 famílias removidas da área do Córrego do Bispo, na Zona Norte de São Paulo, num lote da PPP municipal de habitação, né, e, portanto, elas estavam sendo removidas numa área de obras da prefeitura e, portanto, deveriam ter sido removidas ganhando o auxílio aluguel a partir do critério até a moradia definitiva, né, e elas foram removidas com o critério de área de risco, né, evidentemente ali existiam áreas de risco dentro da área de obras municipais, né, mas e daí elas ficaram depois de 2 anos sem auxílio aluguel e tiveram que entrar na justiça, inclusive foi uma ação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra a prefeitura, né, que só dessa maneira, a partir de uma questão judicial, que a prefeitura voltou atrás e passou a dar o auxílio definitivo para essas famílias até a moradia final, né? E, inclusive, esse foi um caso que destoou, né? A gente estava falando agora que desde 2016 o auxílio aluguel tem diminuído a quantidade total de famílias, né? Na cidade de São Paulo. Isso realmente é um fato, mas esse caso de 2019, durante a gestão do prefeito Bruno Covas, né? Que foram 1.700 famílias, ele destoou do conjunto, né, da gestão e tudo mais, que foi um pico mesmo, né, de auxílio. E essas 1.700 famílias estão onde agora? Essas 1.700 famílias permanecem recebendo o auxílio aluguel, né, depois de decisão judicial, porque foi entendido pelo juiz que realmente elas estavam dentro de perímetro de obra pública e, portanto, o critério era outro. E elas estão recebendo esse auxílio. E daí, Agostinho, é um problema que o secretário João Farias conhece e todos os secretários de habitação conhecem, e realmente é um grande problema e é uma boa notícia que a prefeitura esteja trabalhando para zerar o auxílio aluguel na cidade de São Paulo, porque é um instrumento muito precário da Secretaria de Habitação, justamente porque esse auxílio é dado na mão das famílias
Mas a prefeitura não sabe com exatidão nem onde, nem como essas famílias estão morando, né? Nós temos famílias no auxílio aluguel há 14 anos na cidade de São Paulo, desde 2008, né? E a prefeitura não sabe exatamente onde essas famílias moram, né? Então, por exemplo, o secretário falou agora há pouco sobre ter descoberto, né, a prefeitura de que famílias moravam fora da cidade de São Paulo. Essa descoberta não foi muito exata, no sentido de saber exatamente onde as pessoas moram. Essa descoberta foi porque essas famílias retiravam o dinheiro do auxílio em caixas eletrônicos fora da cidade de São Paulo. Isso não significa exatamente, né, que elas moram fora da cidade de São Paulo. A gente fez foi feita uma mobilização em torno disso, e daí a prefeitura, então, chamou essas famílias para comprovarem efetivamente se moravam dentro ou não da cidade de São Paulo, e por isso foi feito o descredenciamento de várias delas, após uma mobilização dizendo não, onde a gente tira o dinheiro do auxílio não é exatamente onde a gente mora. Então, eu estou falando tudo isso para dizer que, assim, é um instrumento muito precário, a prefeitura não sabe exatamente em que condições essas famílias estão morando, e pelos meus estudos em campo, eu entrevistei várias dessas famílias, e o que eu vejo é que essas famílias saem de uma área precária e permanecem com o auxílio aluguel em outras áreas precárias da cidade, inclusive são removidas mais de uma vez. Então é um instrumento com dinheiro público que, como o secretário disse, escorre da prefeitura para um mercado informal de moradia. Até, né? até pelo valor também, né? R$400, também a pessoa não vai conseguir encontrar um palácio propriamente para morar. O secretário falou, e é verdade, é um auxílio, não é que vai cobrir todo o gasto. Mas de fato, uma pessoa que está nessas condições, ela não tem dinheiro nem para completar esse auxílio. Mas pode falar, secretário. Aliás, olha, a gente falou de debate, mas assim, há mais pontos em comum do que discordâncias entre os dois, o que é ótimo, né? Sim, com certeza. A doutora sabe, tanto ela quanto nós trabalhamos com o mesmo objetivo, que é a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à sua moradia. Só para fazer uma observação no que a doutora colocou, de fato, a prefeitura não tinha no passado uma radiografia melhor da realidade dessas famílias onde elas estavam morando, porque nunca tinha se feito a atualização cadastral do auxílio aluguel, mesmo sendo uma obrigação legal. E nós fizemos, né? E quando nós identificamos famílias recebendo fora da cidade de São Paulo, é importante destacar que foi feito um aferimento junto ao banco. Então, por exemplo, a pessoa sacou o auxílio aluguel 6 meses seguidos em Salvador. Se ela sacou 6 meses seguidos em Salvador, ela não catou um ônibus para ir até Salvador tirar o dinheiro dela do auxílio aluguel. Significa que ela estava morando na cidade de Salvador. A família, a gente usou como critério os últimos 6 meses de pagamento. Onde é que essa pessoa recebeu os últimos 6 meses de pagamento? Ela recebeu fora de São Paulo, né? Inclusive, quando a gente fez a atualização cadastral, a gente conseguiu diminuir o número de forma significativa. Ela tem razão quando fala desse imbróglio da região do Córrego do Bispo. De fato, foi uma remoção feita numa área de risco, mas que tem lá também o problema de ser uma parte área particular e estava aguardando o início de um projeto de obras. E aqui eu queria aproveitar e informar vocês que nós estamos no processo, doutora, de organização do Conselho Gestor da região do Córrego do Bispo, onde nós vamos apresentar e discutir com eles o projeto de urbanização da construção do parque linear naquela região, junto com o trabalho de atendimento na área da habitação, né, de unidades habitacionais. Então nós estamos avançando, inclusive, para conseguir em breve atender as famílias que moram no entorno do Córrego do Bispo, naquela região, com unidade habitacional. É isso. Que maravilha, secretária. É uma ótima notícia, né, a implementação de conselhos gestores nessas áreas. Inclusive essas famílias, posso te responder agora, Agostinho. Então, essas famílias estarão no conselho gestor decidindo aí sobre o projeto delas. Inclusive, é muito importante o trabalho da prefeitura dentro dessas possibilidades das famílias poderem estar participando dos projetos habitacionais, né? O programa Pode Entrar, que foi colocado em andamento por essa gestão, precisa ser parabenizada por isso, porque é a primeira vez que temos um programa desse tamanho, né, com grande participação dos movimentos populares e das comunidades dentro das suas áreas. Então, queria parabenizar aí o secretário e essa gestão por esse trabalho, que é muito importante mesmo para a cidade de São Paulo.
Tá vendo, secretário? Ficou melhor que a encomenda. Tá vendo só? Começou meio atravessado, mas terminou todo mundo feliz. Quer dizer, tô brincando aqui. É lógico que o drama é grande, né? A gente não pode brincar com coisa muito séria. Coisa séria demais mesmo. Aliás, o que aconteceu no centro de São Paulo com esse prédio que voltou a sair fumaça de lá, inacreditavelmente. São situações diferentes, mas que mostram a mesma realidade, né? De edificações em áreas inadequadas, sem nenhuma segurança, colocando em risco a vida de pessoas, né? A gente tem uma fatia da cidade de São Paulo, e não é só São Paulo, né? Mas estamos falando de São Paulo agora aqui, uma fatia da cidade de São Paulo que é absolutamente marginal, absolutamente clandestina, e que o poder público tem dificuldade, não dessa gestão, mas histórica, de conseguir saber quantas pessoas estão ali, como é que se conduz um processo que tenha um desfecho melhor. E a gente vive de projetos em projetos, porque não há também continuidade de quase nada, né? Você tem uma eleição, assume um prefeito, quer dar o toque dele de Midas num projeto que já existe, que pode ser mais ou menos ou muito bom, altera-se tudo e começa tudo do zero, enfim, a gente dificilmente consegue tocar um projeto em frente. Tomara que esse vá em frente, já que a prefeitura está bem intencionada, mostra números que são promissores, e uma pesquisa da USP, da FAO da USP, acho que tem que ser também levada muito em conta. Queria agradecer muito, secretário, pela sua presença aqui, obrigado pela participação, pela colaboração, e até a próxima. Eu que agradeço, Agostinho, estamos aqui à disposição, espero poder voltar em breve aqui para dar ótimas notícias em relação ao programa Pode Entrar, que o prefeito Ricardo Nunes transformou em lei, e isso é importante porque virou política de Estado, viu, Agostinho? Não é mais um programa. Quando vira lei, mesmo trocando o prefeito, ele não pode mudar o programa porque ele virou lei, isso é importante. Obrigado, estamos aqui sempre à disposição. Certo. Secretário João Faria, secretário municipal de Habitação de São Paulo. Agradeço também a presença da pesquisadora, arquiteta Isadora Guerreiro, que é da Faculdade de Urbanismo da USP, da Lab Cidade. Doutora Isadora, muito obrigado pela presença aqui, viu? Foi ótimo. Obrigada, Agostinho. Obrigado, secretário. É sempre bom discutir essas questões. E queria, apenas para me despedir também, deixar claro assim, que esses novos programas que a Prefeitura tem feito, vários editais, e realmente se preocupado com a questão habitacional de São Paulo, que é complexa, né, que envolve, você mesmo colocou, Agostinho, né, a questão dos moradores de rua, urbanização de favelas, enfim, nós temos um problema extremamente complexo na cidade de São Paulo, e a Prefeitura tem olhado para isso, mas seria muito importante que a Prefeitura oficializasse a forma como essas famílias que estão no auxílio aluguel hoje vão acessar as novas unidades habitacionais, porque a gente sabe que são famílias de renda extremamente baixa que não têm capacidade de financiamento para ter essas unidades, né? Então, assim, eu tenho discutido com o secretário em vários momentos públicos, né, e ele tem colocado que haverá subsídio para essas famílias, mas gostaria de ver isso oficializado pela prefeitura, né, escrito, e que essas famílias saibam que elas vão poder acessar essas unidades habitacionais com financiamento subsidiado. Só queria deixar esse recado aí, mas obrigada pela discussão aqui, Agostinho e secretário João Farias. Valeu. O senhor anotou, né, secretário? Eu anotei, mas elas têm já o subsídio garantido em lei no programa Pode Entrar. O Pode Entrar estabelece que as famílias que receberam a unidade habitacional irão pagar essa unidade durante 30 anos, com no máximo 15% da sua renda. Como para poder acessar o programa apenas famílias que ganham até 3 salários mínimos, ninguém, em hipótese nenhuma, só aquele que ganhar os 3 salários mínimos, vai, por exemplo, pagar R$ 450. A média das prestações é algo em torno de R$ 150 a R$ 200, que é factível para a pessoa conseguir arcar durante 30 anos, né, com os recursos que a Prefeitura vai subsidiar para produzir, repito, 49 mil unidades habitacionais até o fim de 24. Valeu, secretário. Abração, hein? Obrigado. Até mais.